Eu quero trazer para vocês hoje o assunto sobre alimentação, mais precisamente sobre o consumo de carne e gordura animal versus o colesterol e doenças cardíacas. Eu vou deixar para vocês aqui na tela partes de um documentário, A Verdade sobre o Colesterol, que está postado na internet por alguns cardiologistas e nutricionistas estudiosos nesse assunto, onde eles vão demonstrar como se deu isso a partir dos anos 60, qual foi a narrativa construída em cima de estudos científicos selecionados, com a intenção de corroborar com a tese da indústria alimentícia, que estava de olho em substituir a gordura animal pelos óleos vegetais, que eram mais lucrativos, e ele, na forma hidrogenada, não estraga, não rança, e isso garantiria maiores lucros para a indústria. Também a indústria do açúcar, que estava de olho em substituir a palatabilidade com a ausência de gordura, seria substituída pela presença de açúcar, e desde 2016 já se sabe que o açúcar e os carboidratos refinados são os grandes vilões e não mais o consumo de proteína animal e gordura animal. Eu quero mostrar para vocês aqui um áudio que outro dia eu publiquei umas fotos, eu começando a preparar o churrasco em casa, e um amigo do coração, colega de exército, meu compadre, alguém que eu tenho como irmão também, já em seguida me mandou um áudio no direct do Instagram falando sobre isso. Dessa forma que as pessoas me abordam sempre, dizendo: como você médico come churrasco gordo, come carne gorda e orienta os pacientes a não se alimentar disso. Não é verdade. Eu nunca orientei fazer essa substituição dos produtos animais, os produtos naturais, pelos industrializados. Vou mostrar o áudio para vocês aqui. Mas bate, lá no Instagram tu é fitness, né? E em casa tu come de carne, né, tchê? Que beleza, isso é bom demais. Então tá, vão para minha tela que vocês vão poder assistir o documentário, e no final vocês vão ver 2 casos clínicos onde as pessoas mudaram muito a sua saúde, melhoraram demais com medidas dietéticas corretas, abandonando os alimentos industrializados e fazendo atividade física. Essa, com certeza, foi a personalidade que teve a maior influência em todo o temor a respeito do colesterol até os dias de hoje. Ansel Keys é citado por inúmeros artigos e livros, e foi também a personalidade única no mundo, no universo nutricional, a sair na capa da revista Time Magazine, e também ganhou o Prêmio Nobel. Ele com certeza foi a pessoa que propagou essa narrativa que o colesterol é ruim, mesmo já tendo negado isso antes algumas vezes. O que aconteceu foi que Ansel Keys precisava manter essa narrativa que o colesterol causava doenças do coração para poder sustentar a sua hipótese, que ele viria a defender com unhas e dentes mais para frente, com o apoio de empresas e instituições. O trabalho mais notório de Ansel Keys, defendendo a hipótese que a gordura saturada e colesterol causava doenças cardíacas, foi o estudo dos 7 países, onde ele liderou um estudo epidemiológico em 5 países da Europa, mais os Estados Unidos e o Japão, e ele mostrou uma tendência em que os países que consumiam mais gordura saturada tinham mais ataques cardíacos, ou seja, tinham mais vítimas fatais por doenças cardíacas. Acontece que esse estudo, ao longo do tempo, foi apresentando várias falhas. Esse trabalho do Ansel Keys tinha problemas de coleta de dados e de publicação tão sérios que sequer seria aceito pelos padrões éticos de hoje em dia. Dados dos estudos dos 7 países foram claramente manipulados, e essas coisas foram sendo descobertas tempos depois. É importante ressaltar que antes de Ansel Keys e a sua hipótese conhecida como a dieta do coração, os americanos mantinham uma dieta com elevado consumo de carne vermelha, manteiga, ovos e outros alimentos ricos em gordura saturada. As doenças cardíacas ainda não eram o mal que é hoje, e nessa época o tabagismo estava no seu auge, era algo glamouroso e até mesmo bastante incentivado naquela época. O próprio Ansel Keys tinha coletado informações sobre tabagismo no início do estudo dos 7 países, lá ainda em 1958, mas ele escondeu esses dados, porque eles mostravam claramente que o maior responsável pelas mortes por doenças cardíacas naquela época era o tabaco e não era o colesterol. Uma outra descoberta gravíssima feita a respeito do estudo do Ansel Keys foi que ele obteve acesso não só a dados de 7 países, mas foram 22 países analisados, e ele selecionou intencionalmente aqueles países que davam mais respaldo à sua teoria, à sua hipótese, porque se ele mostrasse os dados dos 22 países, dos dados coletados de 22 países, ia se ver notoriamente que não haveria nenhuma correlação entre consumo de gordura saturada, colesterol
e mortes por doenças cardiovasculares. Depois que Ancel Keys foi capa da Time Magazine em 13 de janeiro de 1961, o público americano foi apresentado à ideia de que as gorduras saturadas estavam obstruindo as suas artérias. E essa obstrução seria por conta do aumento do colesterol advindo do consumo de carnes e gordura saturada. Essa ideia acabou levando a uma mudança radical nos hábitos alimentares do mundo inteiro, e essas mudanças se aplicam até hoje. As gorduras reais seriam cada vez mais substituídas por óleos de semente feitos em fábricas, e logo aí foi dada a largada para um ciclo de doenças coronarianas, câncer e obesidade. E qual seria o interesse de Ancel Keys nisso tudo? Será que ele estava apenas honestamente equivocado ou ele só queria fama? É nesse ponto que entra outro personagem crucial nessa história, chamado AHA, ou Associação Americana do Coração. Do you realize the lower the cholesterol in your body, the lower your chance of heart disease? Delicious, Charles. Thanks for the tip. Well, if there's one thing I know, it's a good tip. The American Heart Association. We're fighting for your life. Essa associação, ela existe até hoje, ela é multimilionária e financia diversos estudos relacionados a medicamentos e tratamentos para doenças cardíacas. Acontece que naquela época o AHA era só um escritório pequeno, com 7 pessoas, e que tinha pouquíssima relevância, já que os casos de doenças cardíacas naquela época não eram muito altos como é hoje em dia, né? Só que é daí que vem a grande sacada. Do dia para a noite, o AHA recebeu milhões em seus cofres através de doação de uma grande empresa que estava entrando no mercado para substituir a manteiga por margarina e também substituir as gorduras animais por óleos vegetais, óleos de semente. E por que essa doação milionária do dia para a noite? Os óleos vegetais prometiam ser os óleos de baixo colesterol, e se a população acreditasse que manteiga e gordura animal causasse doenças cardíacas, a indústria se beneficiaria e muito com isso. Tanto o AHA quanto o Ancel Keys receberam um apoio irrestrito da única empresa da época que produzia óleos vegetais e que está no mercado até hoje. E a teoria de Ancel Keys era fundamental para convencer a população a largar a manteiga e a banha de porco e começar a comer margarina e óleo de semente. E essa estratégia funcionou tão bem que até hoje é assim. Da década de 50 até agora, as mortes por doenças cardíacas só aumentou, sem contar nos casos de obesidade, câncer e mais um monte de coisas que está relacionada aos óleos de semente. Quando a gente tenta dar soluções muito simples para temas muito complexos, a gente tem uma forte chance de errar, de cometer muitos erros. E esse foi o erro cometido durante muito tempo quando se associou o colesterol alto ao risco de doenças cardiovasculares. E isso sozinho já começou a desencadear uma série de ações e uma série de fatores que, na verdade, levaram as pessoas para um ambiente de muito mais risco a ataques cardíacos. Uma das coisas que provoca um ataque cardíaco ou uma doença cardíaca é justamente a calcificação das artérias, impedindo o fluxo sanguíneo. E olha como que se criou um cenário propício para que isso acontecesse mexendo no colesterol. O colesterol é matéria-prima para um hormônio essencial que é a vitamina D. A vitamina D, embora ela tenha esse nome, é na verdade um hormônio. E ela precisa de colesterol na nossa pele para poder ser sintetizada e transformar o colesterol em vitamina D. Ou a gente adquire vitamina D da nossa dieta. E a vitamina D ela tem um papel importantíssimo na correta calcificação dos nossos ossos, em todo o gerenciamento, todo o fluxo de cálcio no nosso corpo. E o que foi dito para as pessoas? Colesterol é ruim, tem que baixar o colesterol. E quando a gente baixa o colesterol, a gente também baixa esse potencial de produção de vitamina D. E não só isso, a vitamina D é lipossolúvel, ou seja, precisa de gordura para poder ser transitada no nosso organismo da maneira correta. E o que aconteceu também? Indicou-se para as pessoas pararem de comer alimentos com gordura e também parar de comer alimentos ricos em vitamina D, como ovos, carnes e assim por diante. Ou seja, pela associação do colesterol ao risco de doença cardiovascular e todo esse pânico de ter que baixar o colesterol a qualquer preço para poder diminuir o risco de doença cardiovascular, acabou se criando um ambiente onde a gente tem menos vitamina D disponível e com isso a gente tem mais cálcio circulando no sangue da maneira incorreta, de maneira indevida. E não só isso, existe uma vitamina também que é a vitamina K, que também é uma vitamina lipossolúvel e que tem um papel imprescindível para determinar onde que o cálcio ele deve mineralizar e deve se transformar em ossos, por exemplo, onde que realmente o cálcio tem que ir. Sem a vitamina K, a calcificação acontece onde não deveria, por exemplo, em artérias. E adivinha só? Falou-se para a população parar de comer alimentos gordurosos, parar de comer ovos por conta do colesterol e acabou que a gente agora tem populações inteiras também deficientes em vitamina K. A vitamina D e a vitamina K juntas determinam
todo o gerenciamento do cálcio e do fósforo para poder transformar esses minerais realmente em ossos ou tirar dos ossos e cumprir outras funções no organismo de maneira eficiente. E isso não acontece quando a gente tem falta de vitamina D ou falta de vitamina K. E é exatamente isso que aconteceu. Falou-se para a população: não coma ovos, não coma carne, não coma fígado, porque isso é ruim para o coração. Então a gente transformou nações inteiras deficientes nessas vitaminas. Eu sou portadora da SOP, Síndrome dos Ovários Policísticos. Uma doença que, quando não tratada, além dos sintomas horríveis como barba, pele oleosa, espinhas, queda de cabelo, pode levar a outras complicações, como problemas cardiovasculares, câncer, depressão e o mais comum, o diabetes tipo 2. Durante a minha vida toda, a comunidade médica me sugeriu tratar a SOP com anticoncepcional. Hoje nós sabemos que o anticoncepcional não trata a SOP, apenas mascara alguns desses sintomas desagradáveis. Em 2016 eu tive o diagnóstico de diabetes tipo 2 e a minha luta começou. Infelizmente eu cheguei a gastar um salário mínimo com medicamentos e as orientações médicas eram que eu deveria emagrecer. Porém, as recomendações nutricionais é que eu aumentasse o consumo de grãos, aveia, pão integral, entre outras coisas, e comesse de 3 em 3 horas. Isso fez com que eu desenvolvesse obesidade. Eu cheguei a pesar mais de 100 quilos. No auge da minha depressão, tristeza, confusão mental, eu tive acesso ao conhecimento e o conhecimento foi libertador. Eu entendi que tanto a SOP clássica, o fenótipo A, que era o meu caso, quanto o diabetes eram doenças que eram caracterizadas pela resistência à insulina, ou seja, a intolerância aos carboidratos refinados. E aí, na nossa vida, nós temos 3 macronutrientes na nossa alimentação: os carboidratos, as gorduras e as proteínas. Quando você reduz os carboidratos, já que você tem uma doença que é caracterizada pela intolerância aos carboidratos, naturalmente você vai aumentar a ingestão de gorduras e a ingestão de proteínas. E foi isso que eu fiz. Eu comecei a suplementar as gorduras boas, as gorduras naturais dos alimentos, essas que nós não devemos temer, e as proteínas. E a minha vida foi outra, porque eu emagreci 38 quilos, eu voltei a ter libido, que é uma coisa que eu imaginava que eu jamais poderia ter novamente. A minha pele melhorou, o meu cabelo, o meu humor, a minha vontade de viver. Eu comecei a trabalhar, eu comecei a ter novos sonhos. Coisas boas começaram a acontecer na minha vida. Então eu fui toda feliz no meu médico para mostrar os meus resultados e coletei alguns exames e voltei para casa. Eu recebi por mensagem de texto no meu celular a prescrição de estatinas, pois o meu colesterol tinha dado uma pequena alteração. Eu fiquei muito triste. E eu entendi naquele momento que nada supera a clínica. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu hoje, como profissional de saúde, eu procuro olhar o ser humano como um todo. Muitas vezes, exames dentro da referência não dizem nada a respeito da condição do seu paciente. É lógico que com o meu conhecimento adquirido, em cerca de 15 dias eu já tinha regularizado o meu colesterol para caber dentro das referências dos exames através da minha alimentação, do meu estilo de vida, fazendo atividade física, cuidando da qualidade do meu sono, do manejo do estresse e principalmente da qualidade dos alimentos que entram pela minha boca. E hoje, como profissional de saúde, eu entendo a importância de olharmos a causa e não só as referências dos exames. Durante toda a minha vida eu controlei o sal e a gordura. Minha refeição principal era uma porção de carne, legumes, salada e pouca fritura, mas incluía também consumo de carboidratos refinados na forma de pães, massas e bebidas alcoólicas. Com o tempo, eu adquiri sobrepeso e um pré-diabetes e saía das consultas médicas de rotina invariavelmente com a recomendação de que tomasse cuidado com as gorduras. E assim sucederam-se os anos, até que um belo dia de sol raiando, após eu ter subido uma escadaria, eu senti no rosto uma onda de calor até então desconhecida. Fui ao serviço médico da empresa para medir a pressão,
e como estava normal, eu fui liberado. Um mês depois, senti o mesmo sintoma ao acordar. Apesar da minha mulher ativa ter insistido para que eu fosse ao pronto-socorro, eu resolvi sair de casa para ir trabalhar. No trajeto, esse mesmo sintoma veio novamente, de uma forma um pouco mais intensa. Aí eu pensei comigo, isso não pode ser infarto, não sinto dor no peito e nem o formigamento no braço, mas pode ser um AVC. Então voltei para casa. Nesse ínterim, a Silvia estava conversando com a minha sobrinha médica, a doutora Karen, e ela remotamente disse para ela, ele está infartando. Fomos direto ao hospital e no atendimento da emergência, eu recebi 2 stents numa artéria com 90% de obstrução e a recomendação de um acompanhamento clínico para uma outra artéria com uma obstrução de 50%. Do hospital, saí direto para as estatinas, para uma dieta de gordura zero e recomendação de exercícios físicos. Passados 3 anos e com o acompanhamento do Dr. Estevão Jorge, eu pude perceber que o colesterol não é o marcador absoluto dos riscos cardiovasculares. É muito mais grave a presença do diabetes. Então, eu mudei meu estilo de vida. Adotei uma dieta rica em proteína animal, com baixos carboidratos e deixei de consumir produtos alimentícios ultraprocessados, carboidratos refinados e bebidas alcoólicas. Incluí também a prática da musculação. Como resultado, redução de 14 quilos no meu peso corporal e de 14 centímetros no abdômen. E os exames laboratoriais mais recentes indicaram uma remissão do diabetes e uma redução significativa dos triglicérides. Esses resultados também ensejaram um ajuste na minha medicamentação, com uma redução de 50% na conta da farmácia. Essa vivência, junto aos meus 70 anos, também me levaram às seguintes constatações: da importância de você dar uma atenção aos sinais que seu corpo envia e agir rapidamente. Então, está aí o vídeo, eu fiz alguns cortes para resumir para você. Se você gostou, curte o vídeo, faça seus comentários aqui abaixo e, por favor, compartilhe esse conteúdo com quem você acredita que vai ajudar na condução da saúde com esse assunto. Se você está me assistindo no Instagram, vai lá no link da bio, clica no link da bio e se inscreva nas nossas listas de contatos para você receber toda semana conteúdos de valor para a tua condução para uma saúde e longevidade, saúde com qualidade de vida. Muito obrigado e até o próximo vídeo.